Primeira pergunta. Você pode me dar um papel, por favor? Aqui. E você sentiu quando veio a aprovação? Respiramos junto, né? Que é isso. Você também passou por isso. Eu acho não, tenho certeza. Foi uma felicidade, uma felicidade. Sabe quando você tá esperando a resposta de alguma coisa que você quer muito? E aí faço o convite para todo mundo que tá assistindo refletir sobre. Pensar numa coisa que gostaria muito, assim, de uma resposta. E aí essa resposta vem positivamente, sabe? É um misto de emoções, assim, muita alegria, muita felicidade. Caraca, a gente conseguiu! Caraca! Eu lembro que foi um momento muito feliz, assim, do tipo, caramba, que legal, a gente vai construir uma peça do zero. Mas é isso, é uma sensação de felicidade que vicia. Toda vez que a gente escreve um projeto e sai o nome, é a mesma felicidade. Eu acho que uma das questões porque sempre a gente coloca a realização de algo muito pessoal, de sonho. Então é isso, tipo, caraca, a gente vai escrever um livro. Caraca, a gente vai circular com fubá, caraca. Então sempre é uma coisa nova que nos pulsa. Acho que por isso também, e a outra questão é isso, é a certeza de que a gente vai conseguir pagar um aluguel, que a gente vai conseguir colocar a comida na mesa, que a gente vai conseguir sobreviver daquilo que a gente escolheu e que muita gente disse que a gente não ia conseguir, sabe? Então acho que são as duas coisas que tornam todo esse momento muito feliz. Óbvio que é isso, né? A gente tá falando de um fomento ao teatro, então ele é muito aberto para pesquisa, né? É um edital que ele visa a pesquisa de grupos de teatro. E os grupos que são contemplados nesses editais são grupos que a gente admira demais. A gente tem um carinho e um respeito muito grande. Então a gente sabe que quando a gente olha para o Grupo Esparrama, para a Cena de Teatro Documentário, para a Companhia de Teatro Heliópolis, para a 19, para o Vertigem, para o Tijolo, e a gente acompanha os resultados e vê que aquele grupo foi contemplado e fala, caraca, será que um dia eu chego lá? Em época de escrita, né, eu sou um dos primeiros a olhar tudo mais. Então assim, eu olhei e falei, caramba, será mesmo? Peraí. Porque isso é como pré-selecionado. Será que eu vi certo? Você sabe, demora pra cair a ficha, demora pra você ter certeza que é você mesma ali, sabe? Que você tá vendo a realização daquilo que você batalhou durante muito tempo. Então eu voltava e falava, não sei, será que sou eu? Será que é isso mesmo? Será que é Impacto HZs, grupo de teatro, Cidade que Habita em Mim, o quinto pré-selecionado, sabe? Eu sabia que já existia o interesse de estar se inscrevendo num fomento, né, do grupo. E o Wallace, um belo dia, a gente estava trabalhando em outro projeto. Ele me chamou, preciso conversar com você, urgente, tem que ser hoje. E me trouxe essa bomba, no bom sentido. E eu fiquei muito feliz por conta de tudo, até então vivido pelo grupo, por eu saber de toda a batalha deles, de todas as conquistas e o quanto eles sonhavam com isso, né? Só a gente sabe o que a gente passou ao longo de 8 anos e ao longo desses 14 anos para poder fazer o nosso trabalho. É um novo, assim, é um novo caminho que se abre, que a gente fala assim, não, pô, agora a gente vai fazer alguma peça, a gente vai construir uma peça nova. Então, eu lembro que foi muita alegria. Então, foi um momento de, tipo, comemorar. Não, precisamos comemorar esse feito. Precisamos comemorar que um grupo periférico agora, de fato, está inserido. Precisamos
agora a gente tá chegando mesmo, sabe? Agora acho que muitas pessoas vão conhecer sobre nós. 2020, pandemia. Nós estávamos isolados. Nessa época a gente estava passando um período em Itanhaém, então a gente não estava em São Paulo. Quando aconteceu o estado de sítio, né? Que a gente não podia sair. E a gente ficou preso em Itanhaém. E mais uma vez, a gente não desistiu. Nós começamos uma pesquisa online sobre a cidade que habita em mim, sobre o bairro. E na época era como a gente podia trabalhar, né? Cada um dentro de casa, investigando aí o seu território. A gente se encontrava uma vez por semana para discutir coisas de produção, que projeto escrever, porque os editais estavam correndo dentro da pandemia. Que até a ideia era de tentar vender esse projeto, que eu lembro que a gente estava levantando cena, tinha uma cena sua super bonita, que você riscou o corpo, traçando o trajeto de onde você estava. Avenidas e estrada são as veias que ligam corpo-cidade, nos aproximando e nos distanciando do tempo e espaço. Que tempo é esse que vivemos, onde respeitar o espaço do outro é mais que essencial para a sobrevivência? Usamos máscaras para sobreviver ou para nos calar? Mais distante ficamos e perdemos forças. Nosso único contato é aqui, é a tela. Habitamos a mesma cidade, mas cada um sente a cidade diferente. Que cidade habita em mim? Meu tempo interior pede pausa, mas o tempo exterior cobra da gente o tempo todo. A produzir, produção em home office. Home off. Antes, a casa era o descanso. Agora, ela é a fábrica de produção. Ela é a fábrica do capital. E eu? Onde descanso? Chegou o momento de que abriu os editais, abriu o Fomento ao Teatro, vamos escrever. Vamos escrever o quê? Eu lembro que foi um desafio, porque a gente, dentro da história do grupo, a gente tentou algumas vezes fazer uma escrita para o Fomento ao Teatro. Eu acho que a gente sempre ouviu assim, não, vocês precisam encontrar o tom de vocês, o seu jeito de escrever. E aí eu lembro de ter comentado sobre isso com a Verônica, e ela ter indicado caminhos também para a escrita do Fomento ao Teatro. De olhar para a nossa maneira de escrever e falar assim, talvez isso daqui funcione para o fomento. Quando nada mais é entender que a lei de fomento ao teatro, ela é a lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, isso é uma questão muito importante, é entender que o nosso projeto ele é feito para a cidade, mas ele vem para fomentar uma pesquisa do grupo. Aí começa a fazer sentido algumas coisas dentro da escrita do projeto. Quando a gente tem o argumento e a gente tem a nossa pesquisa que acontece dentro do território, então a gente tem uma sinergia aí que pode comunar na escrita desse projeto. Tinha o nosso espaço de criação dentro do território, que a gente era muito alimentado por esse território, isso desde o começo, só que a gente sentia a necessidade de ser visto no centro, de ser visto fora. Passa a fazer muito mais sentido a gente continuar a nossa pesquisa da maneira como a gente faz, mas com um olhar muito mais generoso para dentro do que a gente já estava fazendo para o nosso território. E o quanto era importante aquilo que a gente já estava fazendo aqui dentro. Não fazia sentido a gente querer buscar esse espaço e brigar com esse espaço de quem está inserido no centro. E aí quando a gente torna isso consciente, isso passa a eclodir e reverberar dentro do que a gente é enquanto coletivo. E aí, a partir disso, começou a elaboração do projeto, a lapidação, a escrita do argumento, a pesquisa. E eu acho que foi o único projeto que, de fato, estavam todos empenhados a concretizá-lo. Então, até o processo de escrita foi muito gostoso, sabe? Até das questões burocráticas, de anexos, de entrar em contato com as pessoas.
tudo se constituiu, sabe? A gente não teve um não de todos os contatos. Não, será? Não, vamos entrar em contato. Era sempre sim, era sim, 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 até o limite que foi a aprovação, que foi também um sim. E lembro que quando foi resgatado para falar sobre o Cidade que Habita em Mim, foi um... Caraca, o Cidade que Habita em Mim. E aí contextualizar isso, né? Porque isso estava muito latente na gente que tinha vivenciado essa pesquisa Cidade que Habita em Mim. Trazer isso pro Lucas, que aí traz essa questão da memória também, de lembrar o que tinha sido esse processo, elucidar isso para ele, para ver se fazia sentido para ele também, essa parte da pesquisa. E aí, quando a gente elucida para ele, a gente olha um pra cara do outro e fala, caraca, é isso. Ele é de fato a primeira escrita de projeto que eu tava, desde o início, desde de escolher a proposta do que a gente ia falar, né, do que a gente ia pesquisar naquele momento. Mas é isso, eu acho que ele dá de uma forma muito fluida, a gente meio que não sabia o que ia escrever e se era o momento certo de falar sobre isso, até que a gente entende que o Cidade que Habita em Mim, ele é um tema um pouco mais amplo, assim, que a gente poderia trabalhar um pouco mais sobre nós, sobre a gente, e no meu caso, como era meu primeiro processo colaborativo de fato, a primeira vez que eu ia me colocar dentro de um projeto de pesquisa, eu tava pro jogo. Quando a gente pensa no Cidade que Habita em Mim, a gente encerra a tríade de cidades dentro do grupo. E aí acho que vem essa necessidade também de falar sobre a Cidade que Habita em Mim. Porque a nossa primeira cidade foi a Cidade do Sol, uma homenagem à Menina Luz, que a gente fala sobre a história a partir da história da Leonarda, e dentro das narrativas das mulheres de Heliópolis, a gente conta a história de Heliópolis. No Cidade do Sol, quem borda um ponto, narra um conto que dá origem para o Fubá, a gente está falando sobre nossa ancestralidade, a ancestralidade desse território também. E aí a gente falou sobre o nosso território, a gente falou sobre a nossa ancestralidade, é o momento de falar sobre cada um de nós. Quando a gente escreve o projeto, ele ainda tá muito num campo muito vago ainda, né? Ele é não vago, não sei se vago é a palavra, mas assim, ele tá bem aberto ainda. Eu acho que quando você é contemplado, que você fala, pô, não, agora a gente pode dar vazão a isso, né? Porque a gente queria falar. Então eu acho que a escolha do Cidade que Habita em Mim é isso, é porque ele é aberto para que pudesse contemplar o maior número de pessoas, assim, para que ele fosse o mais democrático possível no que aqueles indivíduos gostariam de falar. Eu acho que é isso, assim, acho que o Cidade que Habita em Mim, ele traz uma pessoalidade para mim, uma pessoalidade para o Henrique, uma pessoalidade para a Kátia, de falar sobre alguma coisa que gerasse uma inquietação dentro de nós. E não a gente ter que ceder para poder falar sobre a temática de alguma outra pessoa. Eu trouxe muito a relação do feminino, o que é ser mulher nessa cidade, o que é ser mulher parda nessa cidade. Também trouxe muito essa questão do qual que é a minha, como eu posso dizer, a relação com a minha cor, a relação, porque eu sempre me vi de uma forma, e depois vieram colocar nomenclaturas, você pertence a esse grupo, na qual eu nunca me senti pertencente. Então a gente investigou, passou muito por essa questão, passou muito pela questão do envelhecimento da mulher, de eu estar nesse processo, 34 anos, da questão de engravidar, a pressão social em cima disso, de como a sociedade enxerga uma mulher como um útero, a validade, o prazo de validade da mulher na sociedade, o quanto uma mulher perde o seu valor, socialmente falando, na sociedade patriarcal, quando ela deixa de menstruar, deixa de poder engravidar. Então, eu acho que eu acabei aprofundando mais nessas questões no decorrer do processo. Justamente sobre isso, sobre a máquina, sobre o sistema, sobre esse sistema que nos consome, e sobre esse sistema que está tão enraizado na gente que a gente não... que é impossível viver sem ele. Eu acho que a gente vai construindo, acho que a gente, enquanto sociedade, é capaz de construir esse novo lugar, esse novo sistema, esses novos hábitos, mas não tem como romper tudo de uma vez.
Então, essa dualidade, né? Entre fabricar sonhos e os sonhos que são fabricados pra gente. Então, eu queria falar sobre isso, sobre essa sujeira, sobre essa dor, sobre essa podridão que tem, e que mesmo dentro do concreto, dessa podridão, desse cinza, é capaz de surgir um verde, que é esse construir novo a partir desse cinza todo. Eu queria falar sobre esse homem branco, assim, eu gostaria de falar sobre esses vilões. Eu gostaria de falar sobre o que o meu physique imprime hoje em 2025, assim, né? Eu queria ser a personificação desse homem branco, hétero, privilegiado, tipo assim, o máximo do patriarcado, da supremacia branca pode imprimir. Então eu queria ser colocado nesse lugar, assim. Eu tinha muito definido, falei assim, meu corpo vai ser usado pra gente falar sobre alguma coisa relacionada à comunidade LGBT. Eu quero colocar o meu corpo nesse sentido, eu quero falar sobre isso. E eu lembro que o meu eu artista, ele postava muito sobre isso antes, assim. Então eu sabia que eu chafurdaria muito dentro de mim. Só não imaginava que seria tão profundo, mas eu imaginei que... Mas também me permitia isso. Mas eu acho que a minha personagem, a pesquisa começa com ela no divã, né? A nossa pesquisa começa com ela na terapia, né? Sentado numa cadeira, como se fosse falando com o terapeuta, tipo, de fato, né? Não tô falando desse lugar distante, não. É tipo, de fato, a minha personagem, ela começa construída dentro de uma cadeira de um divã. A situação proposta para aquele personagem é ele no divã e é ele conversando sobre alguma coisa, sobre um trauma, sobre alguma coisa que ele vivenciou. Então é isso, eu acho que é como se a gente... Eu acho que a gente começa num lugar que eu sempre quis, que é colocar esse homem branco num divã e perguntar o que te faltou. E talvez apresentar isso pro mundo. Tá todo mundo cansado. Eu tô exausto. Mas eu não posso parar. Tem um monte de gente que depende de mim. Tem um monte de gente que depende disso aqui que a gente conseguiu construir. E se eu paro? Quantas pessoas vão morrer de fome? Eu sempre me senti nesse lugar de não pertenço a esse bairro porque eu venho de outro lugar, Zona Norte, mas ao mesmo tempo trabalho aqui, tô diariamente aqui, muitas horas do meu dia aqui. Então eu quis trazer também essa questão, o que é isso, né? Essa travessia, atravessar a cidade, qual que é essa cidade onde eu habito, como é em contato com essa daqui que eu tô trabalhando constantemente. Vocês foram provocando, vocês foram trazendo aquilo que vocês já tinham em vocês, sabe? Mas é isso, você trouxe, né? Você, Henrique, trouxe a questão LGBT. E você já tinha muita coisa que você queria trazer. A Kátia trouxe as questões dela que ela também queria trazer. E que ela já vinha falando lá no Fubá, sabe? O Lucas trouxe esse corpo aberto pra tipo, gente, meu primeiro fomento... Não sei, tô junto, quero usar o meu corpo, quero usar... Isso, palavras dele, tá? Depois eu vou... Quero usar o meu corpo como instrumento pro que a sociedade vê de mim. Só que no fundo, história que eu conto, é o processo interno do ator de entender o que o corpo dele representa nessa sociedade, mas de dentro pra fora, não do que as pessoas apontam o dedo e falam. Porque o que as pessoas apontam o dedo e falam, ele sabe, mas ele sabe isso, essa camada. E aí ele, dentro do processo, ao ver do diretor, ele percebeu esse de dentro pra fora, sabe? Esse corpo que habita dentro. Que é esse corpo do homem branco, alto, mas é o corpo do ator.
Antes eu acho que do Lucas no território não habitava nada, assim. Acho que ele não existia pra cá. Era a ausência. E acho que do território que existia em mim era a ausência que as pessoas me davam lá. Na verdade, no mundo lá fora, no centro. Então, tipo, acho que o meu território ele sempre teve muito presente. O meu descentralizado, a margem sempre teve muito presente em todas as produções que eu trabalhei, né? Tipo, eu me via diferente dessas pessoas, mas eu não entendia exatamente o que era diferente. E o que era diferente era o meu território que pulsava e gritava dentro de mim. Só que eu não sabia, tipo, eu não sabia que isso contava. Eu não tinha essa noção política de que isso contava, sabe? Que, tipo, que o lugar onde você nasce determina muita coisa do que você vai ser, dos lugares onde você vai poder entrar, dos lugares onde você não vai poder entrar. E hoje em dia, pesquisando meu território, eu entendo porque tinham lugares que eu não podia entrar. Porque, na verdade, meu território ele não é bem-vindo. Nossa. Eu acho que todo o processo do Acástico fez, na verdade, eu descobrir qual que é a cidade que habita em mim. Porque antes disso, eu acho que eu não sabia. Eu era muito, que a gente brinca bastante, né? A cidade que habita em mim, a cidade que habita em mim. Eu acho que eu tava muito mais do em mim fora, não em mim dentro. Então isso foi muito rico, assim, esse processo de pesquisa. Que eu pude descobrir quais são essas inquietações, quais são essas cidades mesmo, essas questões todas que habitam dentro de mim. E foi um processo muito natural. Eu não sei dizer qual que era o antes, porque é isso, eu acho que eu nunca tinha entrado em contato assim profundamente com o antes. Eu acho que a cidade que habitava o Henrique antes do processo, ele vem embebido também do processo de pesquisa de 2020. Sob o olhar lançado para essas janelas. A cidade que habita agora o Henrique é esse ser artista mais pulsante e verdadeiro consigo mesmo, sabe? Eu acho que eu levei muito de mim, muito da minha verdade pra cena. Eu acho que isso reverbera no artista que eu sou hoje também, sabe? Eu acho que a gente tem entendido maneiras de fazer o processo criativo dentro do grupo, assim. Eu acho que quando a gente nunca teve um treinamento antes da preparação da nossa pesquisa. Mas se a gente para pensar que o corpo ele não estava em movimento nesse sentido de estudo, eu acho que foi uma maneira muito assertiva, porque quando o Roberto chega para dentro da prática da preparação para o espetáculo, o nosso corpo já está em movimento, ele já tem um movimento pulsante e acordado, não tem aquele lugar de vamos voltar, porque faz muito tempo que a gente está mexendo com o corpo, como que alonga isso, sabe? Eu acho que o treinamento ele vem nesse lugar, assim, de colocar o nosso corpo em movimento, seja o corpo, seja a voz, seja nesse lugar dos instrumentos, porque quando a gente brinca com o Luas na questão dos instrumentos, quando chega a Mari para dar aquele envolvimento de experimentar a sonorização das cenas e usar, a gente tem aquele pulso dentro da gente, a gente consegue brincar. Agora eu quero um ritmo de hip hop, eu quero um ritmo do pop, automaticamente a mão já vai estar aqui. Enfim, cada profissional que veio, eu acho que teve uma escolha muito boa da equipe técnica do grupo. Cada profissional trouxe informações com que a gente pudesse agregar e colocar no projeto. Eu sinto que, de alguma forma, a gente tentou trazer o ensinamento de cada pessoa que passou, que
trouxe, que deu uma formação pra gente. É muito louco, porque parece que foi muito tempo, porque a gente ficou um período longo em pesquisa, assim, estudando mesmo, e eu achei isso maravilhoso, é muito bom esse pré, né, antes da gente ir de fato pros ensaios, pra subir o espetáculo, que trouxe uma base, assim, né, porque a gente estava ainda muito no campo das ideias, então começou, a partir dessas formações, a gente delimitar, não, acho que a gente quer ir por esse caminho. Acho que a gente gosta mais dessa informação. Nossa, eu acho que todos foram muito importantes em lugares muito diferentes, assim. Tipo, eu gosto muito da Cris Ávila, assim, porque ela trouxe pra gente esse movimento na rua, assim, de como seria o nosso corpo na rua, né? Como que é o nosso corpo em qualquer estado. Aqui dentro, na rua, em coro, coletivo. Então eu acho que ela trouxe pra gente um estado muito pronto pra qualquer coisa que o processo pedisse. Eu tive primeiro uma conversa com o Wallace, né? A gente, nesse dia, quando a gente fechou mesmo, né? Demos o ok e tal. O Wallace marcou uma conversa comigo de direção, assim, para me falar um pouco, inclusive, do que ele imaginava como projeto e de características específicas de cada um dos integrantes, e que a ideia desse trabalho de treinamento seria uma provocação para esses corpos. Então eu já conhecia todo mundo, mas a gente se conhecia num outro contexto. Então, entender qual era o olhar do Wallace para esses corpos e quais eram os desejos dele como diretor foi super importante, porque isso guiou a minha construção dos encontros. Inclusive, eu tenho a impressão de que o próprio grupo tinha, e o Wallace como diretor, né, e o grupo todo tinha um imaginário de que o espetáculo seria uma coisa com um determinado formato. Me dá a sensação de que no caminho isso mudou muito, o que eu acho absolutamente incrível, assim, e essa abertura para deixar mudar, né, e aceitar e mergulhar fundo nessa mudança. Então eu vim para preparar um corpo para aquilo que a gente não sabia muito bem o que ia ser, assim. Então era uma metodologia que foi muito importante, assim, eu pensar que era preparar os corpos para estarem disponíveis para o que viesse, e para estarem sintonizados entre si e sintonizados consigo mesmo. Isso, por exemplo, já sabendo do tema da peça, do argumento, ela levou o nosso corpo para a cidade. Então a gente fez experimentos fora, a gente fez em frente ao Extra, acho que a gente andou aqui ao redor, a gente fez muito lá na rua de trás. E é isso, o ônibus passando, a gente parava, o ônibus ia. E muitas dessas, principalmente no começo, eu participei. Só que é isso, eu comecei a ver potência. Eu comecei a ver, isso é legal, lá na frente. Isso é legal. Eu comecei a ficar de fora para poder anotar, para poder registrar, para lá na frente poder falar, isso. Tanto que o Tai Chi entrou. O Tai Chi é uma prática que eu fui absorvendo também. Ela vem da companhia onde eu trabalho, acho que é importante a gente dar os créditos, né? Que é a Ensaio Cia de Arte, que é dirigida pela Cláudia Palma, que é uma pessoa que tem uma prática de Tai Chi também, que se interessa por essa prática há muito tempo. Então eu acho que a relação que começa lá nos pés, nesse enraizamento, nesse processo que a gente chama, né, do corpo árvore, desse pé que enraiza, nesse topo da cabeça que expande e o corpo que dilata, mas ele dilata enraizado, faz muito sentido para um corpo que energeticamente se expande no espaço. Ela traz esse trabalho do Tai Chi, que tem esse braço, tem essa respiração, e querendo ou não, isso vai pra coreografia do trabalho depois, sabe? Tipo, um carro, um louco, vendo, sabe? Então eu acho que é isso, assim, ela tava tão presente de diversas maneiras, né? A profissional, estava muito presente aqui, e acaba que o trabalho dela fica muito presente no processo e desencadeia em várias outras coisas. Então, no programa Cástico, eu sinto que os corpos, eles têm um lugar que é um pouco mais contido, né? Ele não é uma coisa que expande e vai rasgando o espaço, como tantas vezes a gente experimentou aqui. Então, só que você reconhecer que os princípios estão ali, né? O enraizamento está ali, tem uma coisa dessa energia que está pulsando. E apesar do trabalho não ter acontecido na rua, ele acontece com o público muito perto. Então, essa relação muito próxima com a plateia também demanda um controle de energia, até para que o elenco e o corpo não se percam ali. Então era um corpo, quando começou os ensaios, era um corpo já preparado, já aquecido, aberto para todas as propostas que estavam vindo. O método da própria Andréia Almeida, quando ela fala de teatro de origem,
e ela exemplifica pra gente o que é essa semente, né? O que é esse brotar, o que é essa origem, o que é a origem de cada um, né? O que é a nossa origem traz pro nosso teatro, traz pro nosso palco, traz pra nossa pesquisa, traz pro nosso chafurdar. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que todo mundo, como eram pessoas que eu não tinha uma familiaridade, me traz um método novo para que eu reverbere isso em cena depois, assim. Eu fiquei tão feliz quando me convidaram, porque eu sempre tive muita admiração por esse grupo. Sempre achei que eu percebi algo muito parecido na origem da pesquisa do grupo, na origem dos interesses de tudo que envolvia o grupo com o que eu faço, que é o teatro de origem. Eu tenho chamado é uma sistematização de processos artísticos pedagógicos. São ferramentas para um método, é um caminho de autoinvestigação, de um olhar para si, para o entorno e para o futuro do meu entorno e o futuro dessa sociedade. E quando foi me apresentado sobre esse teatro que fala também sobre a gente, que fala também sobre as nossas questões, sobre as questões que estão latentes, sobre um pouco resgatar a nossa origem. Eu lembro que no processo a Andrea falou muito sobre isso, né, sobre se conectar. Você tá vendo o seu sonho, mas qual é o seu ponto de partida? Pra gente não esquecer o nosso ponto de partida, que é muito fácil. Quando você vai realizando sonhos, você esquece seu ponto de partida. E a gente busca sempre frisar, não só nos trabalhos, mas em todo lugar que a gente vai, somos artistas periféricos. Somos dois grupos que começou na escola, mas para trazer a escola como protagonista disso, da importância que tinha se discutir sobre arte e ter um espaço aberto para dois grupos de lados opostos da cidade se constituírem para juntos terem hoje o que tem, que é a Casa Cultural, que são os espetáculos. Então também é um ato político falar sobre a nossa origem. É como se a gente estivesse toda vez passando, sabe, um Lumicolor. Primeiro que tocar é sempre uma novidade, né? E Luas foi a primeira pessoa que me ensinou a tocar um instrumento, a tocar a zabumbinha, lá em 2018. E poder trazer ele para o processo dentro do grupo foi muito rico, porque alinhar as coordenações motoras entre tocar instrumento e cantar, pensando que essa é uma prática que a gente tem dentro do grupo há muito tempo. Ele trouxe uma metodologia, que eu não vou lembrar o nome agora. A do passo. Que quando a gente viu no final da aula, a gente estava tocando. De instrumento foi estratégico. Instrumento, independente se a gente fosse usar ou não no espetáculo, o grupo utiliza instrumento em outros espetáculos. Foi até uma discussão o instrumento. Posso estar errado? Acho que foi uma discussão. Precisa ter, vai ter, que instrumentalização que é essa? Por quê? Se a gente nem sabe qual vai usar, nananana. Eu lembro que chegou no conceito de ser percussão e foi surpreendente. Porque aí, além disso tudo, foi de ritmo, foi de coordenação motora, foi para além do que eu esperava. Já a de corpo e a de voz era para preparar para os ensaios. A gente começou nessa construção, né, da música em camadas de sons, de ruídos que vinham, né, da cabeça de cada um. Foi para objetos, né, de cidade, de construção, que estão no nosso imaginário, assim, do que são os sons da cidade, né? Que a princípio era a cidade que habita em mim, né? E aí depois foi indo para os sons de objetos que estavam na cena, né? Que foi o que ficou, né? Mas a gente fez muito looping. Muito looping. O looping e essa construção em camadas, né? Então você cria um som que vai se repetir, né? Sei lá, tá batendo
numa garrafa. Pem, 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 pem. Então esse som vai ficar pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Vai ficar repetindo para sempre até você parar. E aí você vai adicionando outros sons por cima. E é interessante que no começo vocês começavam a pôr coisa, por coisa, por coisa, por coisa, por coisa, por coisa. E aí ficava aquele... Aí até a gente entender a medida disso, né? Que não dá pra pôr tudo. Eu acho que tem um momento crucial no treinamento com a Tishi, quando, minutos antes dela encerrar a oficina, minutos antes dela ir embora, ela traz dois questionamentos. Se a gente queria falar sobre a cidade que habita em mim, ou sobre a cidade que habita em mim. Se era de dentro para fora, de fora para dentro. A partir daí, eu acho que aí o projeto começou a caminhar porque ele é hoje. Acho que tem um ponto muito legal, assim, também. O grupo, ele falava muito sobre o teatro documentário, né? E o teatro épico, ele já tinha isso estabelecido dentro do grupo. E aí... E isso é calcado muito nessa pesquisa do Marcelo Soler, né? Tipo, era ele que era esse cara que né, vocês já seguiam meio que a linha dele, né? Ainda que a gente não tenha feito uma verticalização dentro do teatro documentário, a gente traz dispositivos das nossas... de histórias e memórias pessoais para dentro do processo, e de fatos e relatos que a gente ouve, e isso aparece. A gente não coloca de maneira explícita, mas a gente tem documentos em cena. Acho que simbolicamente os ensinamentos do Marcelo Soler tá ali, e reverberar essa questão do teatro de origem, que é esse de dentro para fora, sabe? Pegar essa sementinha que tá dentro e fazer ela brotar, e aí volto a dizer, né, sobre vulnerabilidade, estar vulnerável para poder fazer acontecer. Eles foram para algo muito comum na humanidade, algo que está acontecendo demais na humanidade, e é algo que está tocando essa galera profundamente. Eles querem falar disso, então nesse sentido tem muito a ver com o teatro de origem. E foram para uma cidade cósmica. Saíram, eu esperava algo muito comunitário, eu esperava bem uma oficina de 3 dias e fico esperando coisa, né? Ó, uma visão, uma imagem quente que eu vejo do trabalho de vocês, eu tive essa visão. Mergulharam, fincaram o pé lá em cima para subir, porque foi muito, né? Foi muito impactante começar com aquela projeção lá em cima e com aqueles andaimes, muito interessante. Eu acho tão valioso que exista um espaço que nem esse, ocupado com a irreverência que vocês ocupam neste lugar, com os temas que vocês trazem. Um grupo de pessoas na idade de vocês, neste lugar, tem a característica muito das pessoas com a idade de vocês e que existe nesse lugar. Só existe um grupo neste lugar com essas características, que vê o que vocês veem todos os dias, que ganha, que tem acesso aos editais que vocês têm. E vocês usam, ao meu ver, muito bem os prêmios que vocês ganham. Aqui está, me arrepio de dizer, porque aqui está o uso muito bem feito. E eu me emociono porque eu participei muito, eu militei muito para a existência. Eu esperava que seria uma peça de teatro com exposição. Então era isso, era o inacabado, era a obra inacabada, sabe, obra mesmo urbana, casa, prédios e tudo mais. Pensa nesses lugares inacabados de construção, sabe? Era um pouco disso que eu queria falar, sobre essa coisa inacabada. E aí, num outro lugar, esse lixo muito lixo, sabe? E a gente falar sobre a poesia dentro disso tudo também. Então é essa cidade, por isso que era a cidade que habita em mim. Porque era essa cidade que habita em mim, e a partir do mim que brotava a semente para uma esperança, enfim, para alguma coisa nesse sentido. Então eu esperava que a peça ia ter uma característica mais
mais do inacabado, não tão plástica, suja, sabe, poeira. Eu não descarto nada do que a gente viveu. Acho que tudo foi extremamente importante para onde a gente chegou. Se não tivesse passado por isso, talvez não teria hoje essa peça que a gente tem. A Georgette Fadel, ela fala, né, que você poderia estar em vários lugares do mundo, mas que você escolheu, que você tá nesse lugarzinho, né? Tipo, você escolheu estar nesse lugarzinho. Então, viva nesse lugarzinho e faça desse lugarzinho o melhor pra você. A cidade que hoje habita o Impacto Agazias é o território de Heliópolis. Que essa casa, nesse território, que é Heliópolis, que nos abriga há tanto tempo, é o lugar onde a gente realiza, onde a gente sonha e realiza sonhos. E teve uma outra coisa que aconteceu numa vivência aqui dentro, é que uma pessoa disse pra gente que tudo que aconteceu na vida dela preparou ela pra ela poder estar nesse dia do hoje, assim. Você já imaginava que possivelmente esse trabalho de Cidade que Habita em Mim poderia virar uma pesquisa de fomento e virar um acástico? Nossa, virar um acástico não, com certeza. Não esperava nada, assim, tipo, de fato eu não sabia o que poderia ser. Nem um pouco. Mas eu sabia que eu queria que fosse bonito. Eu queria que fosse grande, eu queria que fosse estética, eu queria que fosse muito plástico. Que galera de coragem, que bonito, que orgulho desse Impacto Agazias existir na pele de vocês, da pele de vocês, convidarem minha pele para estar aqui perto da de vocês, neste lugar, nesta casa, e daqui para o mundo, e daqui para o acástico,